Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar o que leva os gatos a conseguirem saltar tão alto. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, todo mundo já está cansado de saber quão ágeis os gatos são e também quão alto eles conseguem pular. Muitos de vocês já devem ter visto diversos vídeos de gatos saltando alturas assim que a gente nunca pensou que eles conseguiam, né? E vocês ficaram chocados e se perguntando como que um gato tão pequeno consegue pular uma altura tão grande assim, né? Então nesse vídeo eu vou te falar tudo que leva os gatos a conseguirem saltar, o quão alto eles conseguem e vou traçar um paralelo com os cães para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença, então, por exemplo, de um cão para um gato, tá? Por que um gato ele consegue pular tão mais alto do que um cão? Primeiro eu vou falar as alturas aqui, né? Quão alto um cão pula e quão alto um gato pode pular, só para vocês terem uma noção e uma dimensão da diferença, da disparidade que existe entre um gato e um cão. Um cão, para vocês terem ideia, óbvio, tanto quanto o cão quanto o gato vai variar de altura desse animal, né? Vai variar de raça, vai variar de idade desse animal, de nível de atividade. Tem diversos fatores que vão influenciar, né, na altura que um cão e um gato pode pular, tá? Então, por exemplo, um gato e um cão de 16 anos não vai pular a mesma altura que um gato e um cão de 2 anos de idade, né? Então tem esses fatores aí. Mas a média, levando em consideração o máximo que um gato e um cão geralmente vai pular, um cão, por exemplo, vai ficar por volta de 1,80 m, 2 metros, enquanto um gato pode chegar até 6 a 8 metros, pessoal. Olha a diferença, olha a disparidade. Óbvio, cães têm, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, tem alguns cães que são treinados para fazer pulos muito altos, né? Tem tipo um campeonato assim desses cães que pulam muito alto. Acho que, se eu não me engano, são pitbulls que fazem esse tipo de treinamento, né, mais constantemente. Mas, enfim, tem cães que vão conseguir pular mais alto do que 1,80 m, 2 metros, tá? Mas essa é a média, enquanto os gatos podem chegar a 6 a 8 metros. Estima-se que os gatos, pessoal, eles conseguem pular uma altura 6 vezes maior do que o seu comprimento, tá? Então, por isso que vai variar de 6 a 8 metros. Tem gatos que são maiores, por exemplo, uma savana, né? Um gato savana, que é um gato um pouco mais selvagem, tem um comprimento bem maior, ele pode chegar a 8 metros de salto, enquanto um gato um pouco menor não vai chegar, tá? Então as diferenças assim, né? Um gato persa comparado com um gato bengal. O bengal vai pular muito maior, o bengal ele tem essa genética um pouco mais selvagem presente nele ainda. Enquanto o persa, ele é um animal mais domesticado, braquicefálico, ele tem algumas questões anatômicas um pouco mais diferentes que vão dificultar, eles são saltadores mais desajeitados, assim por dizer, tá? Então tem essas variáveis. Mas qual que é a principal diferença então? O que faz o gato conseguir pular 6 a 8 metros, enquanto o cão consegue pular apenas 1,80 m, 2 metros aí variando? E isso varia muito, né? Porque cão a gente tem diversas raças diferentes, principalmente relacionadas a tamanho, né? Então, por exemplo, você vai pegar um Shih Tzu e um Pinscher e colocar ele para esperar que ele pule 1,80 m, 2 metros. Óbvio que ele não vai conseguir, tá? Tem cães que não conseguem pular nem até o sofá. E tem cães que pulam do sofá no chão, já quebram a patinha. Então, assim, agora você vai comparar isso com um pastor alemão, que é um cão de polícia, por exemplo, que é treinado para pular, fazer grandes saltos? Não tem como. Mas então, qual que é a diferença, pessoal? Vamos começar pelos cães. Se a gente imaginar os cães selvagens, os cães eles são oriundos dos lobos, né? E os lobos são animais que vivem em matilha, e se você parar para pensar, os lobos são animais um pouco mais robustos, eles caçam em matilha, então eles desenvolveram para isso. E o que isso significa? Por eles caçarem em matilha e serem um pouco mais robustos, eles caçam animais um pouco mais pesados, eles não caçam ratinhos, nem aves, nem nada do tipo. Eles caçam animais um pouco mais pesados e com uma carcaça um pouco maior para que eles consigam comer bastante, tá? Então eles desenvolveram, por exemplo, uma mandíbula muito forte para conseguir segurar e matar esses animais. Eles também desenvolveram ombros um pouco mais largos. Eles possuem uma densidade óssea muito maior, um peso muito maior, uma elasticidade e agilidade menor do que o gato. Tudo isso por conta de adaptações que ele precisa para o seu meio.
Então eles desenvolveram toda essa robustez para caçar, porque eles precisam caçar grandes presas, tá? E eles caçam geralmente em matilha. E por viverem em matilha, eles não são animais predados. Então, por não serem predados, eles não precisaram desenvolver essa agilidade e essa necessidade de subir em árvores, por exemplo. Então, dando spoiler do gato, o gato ele sempre precisou subir em árvore. Porque, além de caçar animais que podem subir árvores, como as aves que ficam lá no topo, mas eles também precisam fugir de predadores. E subir na árvore onde um predador não consegue subir, para ele foi extremamente eficaz e útil, né? Então, tem essa questão de evolução muito, muito presente aí. Outra questão interessante é que os cães, eles têm vértebras bem menos flexíveis que os gatos. Então, eles não conseguem ter toda essa flexibilidade que os gatos possuem e, além disso, elas são um pouco mais frágeis. Então, o cão, quando ele cai, ou ele, por exemplo, se o cão ele pulasse 8 metros e caísse, ele poderia lesionar as vértebras. E outra coisa é que o cão, no alto, ele não tem um controle muito bom do seu corpo. Coisa que o gato tem muito. A gente sempre fala que o gato sempre cai em pé. Não é muito uma verdade, mas em parte é sim. Os gatos, eles têm essa agilidade e essa consciência corporal quando eles estão caindo no ar. Coisa que os cães não têm. Então, os cães, eles desenvolveram para ter essa robustez. Eles não desenvolveram para conseguir saltar, para conseguir fugir de predadores ou algo do tipo, porque eles não precisaram. Agora, os gatos, sim. Os gatos precisaram. Eles são animais caçadores de pequenas presas, então presas extremamente rápidas. Então, eles precisaram desenvolver toda essa agilidade e essa rapidez, esse tiro, né? Quando, opa, tem um rato ali. Esse tiro de corrida rápido que ele dá ali. Isso é devido, por exemplo, a fibras musculares de ação rápida que eles possuem. Então, isso permite que, a um breve susto que eles têm, por exemplo, não só para caça, mas de sobrevivência. Eu sempre dou o exemplo lá do pepino, que é um vídeo um pouco estúpido que as pessoas fazem com o gato, mas posso usar como exemplo aqui. O gato olha para trás e o pepino ele já tem aquela super reação e aquela explosão, né? Isso é devido a essas fibras musculares de ação rápida que os gatos têm. Coisa que os cães não têm, tá? Outra diferença, a principal coisa que vai fazer com que os gatos consigam pular, dar esses saltos gigantescos, vai ser relacionado às suas patas traseiras. Então, como eu disse lá, ao contrário do cão que tem uma densidade óssea muito grande, o gato não. O gato ele vai ter uma densidade óssea baixa, principalmente nas patas traseiras, mas no corpo, no geral, como um todo, tá? Isso vai permitir com que eles consigam dar saltos muito mais altos, porque ele tem basicamente um peso menor, assim por dizer, tá? Outra coisa que vai facilitar com que os gatos consigam dar esses saltos, né? A questão da coluna deles. Então, a coluna do gato, por exemplo, ele tem 53 vértebras, o que facilita e dá uma maior flexibilidade para ele. E, principalmente, entre essas vértebras, nos discos intervertebrais, os gatos eles têm esses discos bem mais elásticos do que os cães. Então isso facilita com que a coluna do gato expanda e retraia muito mais facilmente. É por isso que os gatos conseguem amortecer muito facilmente quando eles caem de uma altura muito alta. Se você pega um cão e ele cai do terceiro andar, muito provavelmente ele vai ficar todo quebrado. O gato não, o gato ele pode cair e sair andando normal sem fraturar nada. Então isso é devido a uma densidade óssea um pouco menor, isso é devido ao osso já ter uma característica um pouco mais elástica do que o normal e também essa característica da coluna vertebral desse gato, que entre as vértebras ele tem mais vértebras, mas também entre essas vértebras, esses discos intervertebrais dele são mais elásticos, o que facilita esse amortecimento. E os músculos ali, né, como eu disse, lá da pata traseira tem esses músculos de ação rápida, essas fibras musculares que facilitam que o gato dê um salto muito grande, né? Então imagina, o gato ele encolhe e ele salta. As patas traseiras dos gatos, elas foram desenvolvidas para agir basicamente como uma mola. Se você já teve a oportunidade de ver um gato saltando, ele basicamente faz igual uma mola mesmo, ele vai lá embaixo e já pula. Então é uma questão basicamente de evolução e desenvolvimento para a função do animal. O cão, ele não precisa disso, ele nunca precisou, o cão não, né? O lobo, o cão ele é descendente deles.
Ele nunca precisou disso. Então não faz sentido eles terem. Enquanto os gatos faz total sentido. É só uma questão de evolução, tá? Mas, para vocês, provavelmente vocês ficaram bastante chocados, né? De saber que um gato pode pular de 6 a 8 metros. E às vezes você deve estar até achando que é mentira minha, né? Mas, assim, os gatos, geralmente, eles não vão pular 6 a 8 metros, porque eles não precisam. Para que um gato na sua casa vai pular até o teto? Ele não precisa. Então, você quase nunca vai ver um gato pulando essa altura. Geralmente, você pode ver em alguns vídeos na internet ou algo do tipo, mas quando que um gato ele vai pular essa altura inteira? Só em casos extremos, né? Principalmente relacionado a medo, principalmente relacionado à predação, mas o medo vai ser o principal instinto que vai fazer um gato pular tão alto assim, tá? Então, por exemplo, seu gato, só uma situação extremamente hipotética, tá, pessoal? Você tá aí na sua casa e entra algum predador para correr atrás do seu gato, que instiga muito medo nele. Ele vai ficar fugindo pela casa. Se ele não achar um lugar que na cabecinha dele é muito boa para ele fugir, ele vai pro alto, porque o alto é o local que o gato mais se sente seguro. Inclusive tem vídeos assim na internet que talvez você consiga achar. Aí o gato do nada, por exemplo, aquelas cozinhas que tem um armário aqui em cima, assim, que tem só um espacinho entre o armário e o teto, né? Do nada o gato pula do chão até esse armário. Assim, fácil, sabe? Então, se vocês já tiverem visto, né, algum gato em situação extrema de medo, né, com o seu instinto à flor da pele, talvez você já tenha visto todo o poder de salto que um gato possui, tá bom? Se você já teve esse tipo de experiência ou já viu algum tipo de vídeo, também deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber como que foi a sua experiência, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.